Bom, então vamos lá? Bom dia. Então, como previsto, na aula de hoje eu vou me basear no capítulo 7 do livro do Cassirer, né, do Kant e Doutrina. Eu vou encostar aqui. A gente abre. Então, como vocês devem ter visto, né, nesse capítulo, o Cassirer, vamos dizer, procurando sintetizar, né, ele chama atenção sobretudo para três principais eixos, digamos assim, da produção do Kant nos últimos anos, né? Então, eu repeti aqui um esqueminha que eu tinha feito antes, quando eu falei do capítulo do 4 do 5, né, que falava do período entre a crítica da razão pura e a crítica da faculdade de julgar. Agora, entre a crítica da faculdade de julgar e a morte do Kant, né, que é o último capítulo 7. Então, vamos dizer, a ideia geral é que o Kant, com a terceira crítica, né, já teria, né, basicamente fechado o sistema, né, digamos assim. Então, a terceira crítica, como a gente viu, né, ela de fato inova, né, quer dizer, tem questões novas que aparecem, soluções novas. Claro, o Cassirer faz todo aquele esforço para mostrar que tudo aquilo é perfeitamente compreensível à luz do que veio antes, né, porque ele tenta, né, o tempo todo fazer esse encadeamento, né, coerente da obra do Kant, da obra da vida, né, de certo modo. Então, já com o sistema pronto, né, ele então vai ter algumas preocupações, né? Claro, tem, como já tinha nos anos 80, ele já tinha, né, essa perspectiva, isso se acentua. À medida que a filosofia dele vai se tornando mais conhecida, né, muita gente surgem críticas, surgem comentários, etc. Então ele tem uma preocupação grande de reagir a essas críticas, escrevendo artigos, escrevendo textos mais pontuais, né, que são abundantes nesse período. E tem também o modo como ele reage aos censores, né? Isso é uma questão interessante também, porque em 1786 mudou o rei da Prússia, né, que antes era o Frederico II e passa a ser o Frederico Guilherme II, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, como é que ele lida com isso, a correspondência, né, com o censor, com as pessoas do governo, né, e como é que algumas faculdades permitiam publicar, outras não, né, enfim. Bom, aí, do ponto de vista do próprio sistema, das suas obras, né, a gente viu que a crítica da faculdade de julgar termina apontando para a religião, né? Então, o Kant já estava, né, com isso em vista. Ele vai escrever um livro, que é A Religião, os Limites da Simples Razão, né, que também tem uma certa polêmica em torno de si, né? Alguns entendem que o Kant estaria publicando um livro sobre religião, né, um pouco para reagir, né, ou para satisfazer os censores e aqueles que tinham a expectativa, né, dele ter uma posição mais conservadora ou de alguma maneira conciliatória com a religião. Mas outros, inclusive o próprio Cassirer, procuram mostrar como o livro é perfeitamente bom. Cassirer sempre, né, perfeitamente coerente com tudo que veio antes, né, e reafirma, né, o que ele vinha dizendo no sentido de colocar, né, como a gente viu, a lei moral antes da religião, né? Então, o que é admissível na religião é em função da lei moral, né? E aí tem os escritos políticos, né, em que o Kant está, de certo modo, também aplicando, né, o seu sistema, né, pensando a partir do seu sistema, o direito, a moral e o direito internacional, que é justamente, né, o tema desse livro, que alguns traduzem como A Paz Perpétua, né, mas acho que Rumo à Paz Perpétua me parece melhor. Em que ele vai pensar, né, vou falar sobre isso daqui a pouco, também está o Cassirer, né, imagina um direito internacional orquestrado por uma Liga das Nações, né, que pudesse funcionar como funciona um direito nacional, né, que você tem um direito internacional neutro, né, digamos assim, capaz de regular os conflitos, né? Então, uma espécie de ONU, né, só que uma ONU que fosse de fato neutra, né, coisa que a gente sabe que não acontece na realidade. Bom,
Tem também os escritos que vão ser publicados no ano da morte, né, depois da morte dele, por isso é chamado Opus Póstumo, que tem uma série de reflexões, tem assim que ele estava trabalhando, né, e muita gente que estuda essa obra tenta mostrar assim, ali algumas inovações, algumas coisas para as quais ele estava atento, assim como, né, na crítica da Faculdade de Agrária a gente viu, então ele também ali estaria, né, com algumas coisas em vista interessantes. Bom, para falar primeiro então dessa atividade mais intensa, né, com os textos de intervenção, tem muitos textos inclusive em revistas, jornais, né, marcam, né, a atividade do Kant nesse período e essa relação de tensão com o novo governo, né. Então, até 1786 o rei era Frederico II, não sei se vocês se lembram de estudar os déspotas esclarecidos, né, que foram ali alguns governantes na Europa, né, nesse período do iluminismo, que eram, né, tinham poder absoluto, né, mas governavam, né, pensando, se inspirando nos princípios do iluminismo, né. Então concediam uma razoável, talvez grande liberdade de expressão, por exemplo, né. Então não tinha muita censura, né, então eles, digamos, governavam, né, à luz do iluminismo. Por isso são chamados déspotas esclarecidos, né. Só que o sucessor do Frederico, né, esse Frederico Guilherme II, que era, acho que sobrinho dele, né, que ele não teve filhos, já foi um cara que assumiu um perfil muito mais conservador, querendo restaurar, né, uma certa ordem mais, né, anterior, mais conservadora, etc. E colocou como ministro, né, um cara, né, que virou conselheiro de Estado, chefe de assuntos religiosos, esse Wöhner, né, que publicou um édito religioso em 1788, né, que regulava o que podia ser publicado, o que não podia, e o critério principal era a religião, né. Então tinha um conservadorismo religioso que antes não tinha, né, quer dizer, não havia essa preocupação no governo anterior. Ele publicou o édito em 88, depois a gente vai ver no Cassirer, né, 2 anos depois ele cria, né, algumas medidas para implementar esse édito, digamos assim, né, de tal maneira que a coisa vai se acentuando nos anos 90. Né, e o Kant passa, né, a ter uma certa postura em relação a isso, mas se num primeiro momento ele é um pouco mais combativo, depois ele vai, de certo modo, digamos, né, se omitindo um pouco, né, e deixando de publicar coisas muito polêmicas, quer dizer, ele tem uma certa aceitação disso, digamos. O Cassirer até sugere, né, que ele não tinha noção da potência da filosofia dele, se tivesse, né, e da fama que ela tinha, etc., ele podia ser mais combativo, né, mas ele acaba adotando uma postura menos combativa. Também tem a questão da idade, né, o Kant aqui em 1790, ele já estava com 67 anos, né? Ele morre com quase 80, em 1804. Então tem essa questão também, ao longo dos anos 90 ele vai envelhecendo, né? E esses são os últimos textos, né, que ele vai publicando. De 1800 a 1804 ele já estava mais, digamos assim, mais incapaz, né? Não tinha como escrever, publicar novos textos. Bom, então, trazendo um pouco do Cassirer sobre isso, deixa eu só pegar meus óculos de perto. E aqui também, a exemplo do primeiro, né, da introdução do primeiro capítulo, a gente percebe também, como sempre, né, além dessa preocupação com a sistematicidade, né, de mostrar a coerência toda do Kant, né, e como as obras se encaixam, né, toda a reconstrução que ele fez do jovem Kant, ele também fala, né, de uma maneira bonita, enfim, interessante sobre a vida do Kant, inclusive sobre a morte, né. Eu vou citar uma passagem que é bem interessante. Bom, então, quanto a isso, na página 346, e agora, né, lembre-se que hoje é a nossa última aula sobre o Kant, a gente vai ter algumas aulas focando justamente no neocantismo e no Cassirer,
né? Inclusive, dia 6, o professor Rafael Garcia, que é especialista no Cassirer, vai dar aula para a gente. Então, né, também mais uma razão para me concentrar mais no Cassirer, hoje já preparando um pouco o terreno para isso. Bom, 346, né? Isso. Bom, então, o Cassirer diz, né, que devemos, né, na parte imediatamente anterior, ele faz uma pequena subdivisão aqui, né, e diz: devemos agora retroceder para começarmos a acompanhar o curso das atividades filosóficas e públicas de Kant a partir da morte de Frederico II. Zedlitz, que era o ministro de Assuntos Culturais, ou algo assim, do Frederico II, foi afastado, foi afastado de sua posição como ministro dos Assuntos Culturais e Educacionais. Na verdade, a palavra para culturais é Geistliche, eles até colocaram aqui entre colchetes, né, porque é uma palavra sempre muito difícil de traduzir, né? A gente sabe que tem as Geisteswissenschaften, né, que são, porque Geist é espírito, né, então a rigor seriam ciências do espírito, né, só que são a gente costuma chamar de ciências humanas, né? Aqui eles optaram por culturais, né? E de fato a palavra Geistlich em alemão ela tem um campo semântico maior, né? Então ela abarca tanto o que a gente poderia chamar de espiritual, né, já no sentido amplo, como, né, culturais, intelectuais, né, enfim. Então, assuntos culturais e educacionais, né? Então, ele foi afastado 2 anos após a morte de Frederico, então, em 1788. Posição aqui: Johann Christoph Wöllner foi nomeado, entre aspas, com particular confiança do novo rei, sobre quem, certa vez, Frederico, né, o anterior, descreveu numa breve nota para um documento como um pároco fraudulento e intriguista, referindo-se ao Zedlitz, né, ao Wöllner. Wöllner iniciou sua atividade profissional com o decreto do famoso édito religioso, ao qual se seguiu rapidamente o decreto de um édito de censura e nomeação de uma comissão de censura especial para todas as obras impressas publicadas na Prússia. Então vejam, uma mudança radical, né? Antes não tinha nada disso. Importava levar a cabo com todo o poderio estatal e a luta da ortodoxia contra o livre pensamento e a visão esclarecida do mundo. O édito religioso promulgava a tolerância das crenças religiosas dos súditos, abre aspas, ele cita o édito, né? Enquanto cada um cumprir serenamente seus deveres civis como um bom cidadão, mas sempre guardando para si mesmo sua opinião particular e cuidando diligentemente para não propagá-la ou dissuadir outros e para não extraviá-los ou enfraquecê-los em sua crença. Fim da citação que o Cassirer está fazendo do édito. Após 2 anos, em 9 de dezembro de 1790, foi acrescentado um esquema meticuloso de avaliação ao exame dos candidatos de teologia por meio de uma portaria enviada ao consistório. O conhecimento dos candidatos deveria ser comprovado mediante rigorosa arguição e cada um deles, ao final, se obrigava, com um aperto de mão, a não exceder os limites desse conhecimento na condução de seu ofício como professor e pregador. Para que possamos ter uma ideia completa da impressão de todas essas medidas sobre Kant, devemos nos lembrar da posição que ele havia assumido quanto à natureza de toda a profissão de fé e da Igreja desde sua juventude, quando nele se formou uma convicção forte e independente em matéria religiosa. Vale lembrar que o Frederico II começou o reinado dele em 1840, portanto, quando Kant tinha 16 anos. Né? Então, toda a produção do Kant se deu durante o reinado dele, embora tenha havido um período na vida do Kant, eu não me lembro agora exatamente quando, mas ainda no Kant pré-crítico, que numa das escaramuzas lá, a Rússia tomou o pedaço da Prússia onde fica Königsberg, né, que fica, atualmente é Rússia, né, a cidade de Kaliningrado. Então, era extremo leste da Prússia. Então houve um período em que Kant, digamos assim, respondia, né, a autoridade a quem respondia era a Catarina, que, salvo engano, também era uma das 10 esclarecidas, mas agora eu posso estar equivocado. Mas que eu me lembro não houve maiores problemas. Assim. De todo modo, a maior parte da vida dele foi com o chamado Fredericão, que era esse déspota esclarecido.
quando Lavater lhe pediu, no ano de 1775, seu parecer sobre o ensaio vom Glauben und dem Gebet, né, da crença e do mandamento, é que aqui eu não marquei exatamente, faltou marcar onde que eu pretendia parar, mas acho que, enfim, já deu para ter uma ideia, né, da nova situação. E aí, né, o Cassirer relata alguns lances, né, então, de como Kant responde, né, a certas medidas, desde sempre uma posição mais crítica, né, quando jovem talvez mais combativo, e assim por diante. Bom, aí tem a questão de como isso, né, esse estado de coisas, se relaciona com a publicação do livro sobre a religião. Que foi, o Kant publicou algumas partes em revistas, né, em periódicos da época, foi publicando, então ele foi escrevendo o livro entre 1791 e 92 e publicou em 93. Né? Então ele passa a se ocupar disso logo depois que ele termina a crítica da Faculdade de Julgar, onde, como a gente viu, né, ele aponta para a religião. Então, na página 350, ele vai dizer o seguinte, né, então, que o rei, esse Guilherme Frederico II, ele era conhecido como um rei fraco, né? Então ele era facilmente dominado pelos que estavam em torno dele, né? Isso é muito comum, né? Governantes que acabam sendo, né, muito manipulados por quem está em volta, né? E às vezes quem tá em volta, né, chamada eminência parda, né, acaba tendo de fato mais poder que o próprio rei, né? Então aqui ele menciona, além do Wörner, dois outros, né? E diz: Bischofswerder, Wörner e Hitz são os que tiranizam o rei. Um novo édito religioso é esperado e a plebe resmunga que será obrigada a frequentar a igreja e a receber a comunhão. Pela primeira vez ela percebe a existência de coisas que nenhum príncipe pode pedir e é preciso cuidar para que não se acenda a fagulha. Entretanto, o censor designado por Wörner, Gottlieb Friedrich Humer, não pôde se decidir a rejeitar de imediato a autorização para impressão do ensaio kantiano sobre o mal radical na natureza humana, que é um dos capítulos, depois eu vou mostrar o índice para vocês, que lhe for apresentado no ano de 1792. Ele permitiu sua publicação no volume de abril da Berlinischen Monatschrift, a revista mensal berlinense, algo assim, né? Tranquilizando-se com o pensamento de que, abre aspas, certamente apenas os eruditos mais profundos leriam os escritos kantianos. Então, né, a maioria das pessoas não vai ler, então não vai ter tanto impacto, né, basicamente. Mas a continuação deste ensaio, o texto da luta entre o bom e o mau princípio pelo domínio sobre o ser humano, outra parte do livro, foi lido pelo censor teológico Hermes, um outro, né, e seu conteúdo, considerado desta vez como pertencendo à teologia bíblica, provocou escândalo e a sentença de proibição para publicação. Uma reclamação do editor da Berlinische Monatschrift, Bister, ao corpo de censores e ao rei foi em vão. Recusando-se terminantemente a desistir do texto, Kant teve de planejar um outro caminho para a publicação. E o fez com a publicação, na Páscoa de 1793, do conjunto dos dois ensaios para a revista como um escrito independente, A Religião nos Limites da Simples Razão. Né? Então, na Páscoa de 93, ele, né, decide publicar o livro. Ele se informara junto à Faculdade de Teologia em Königsberg se ela considerava a obra como pertencendo à teologia bíblica. Se considerassem que sim, né, o tipo de censura seria um, né, se considerassem que não, seria outro. E se, por isso, o seu censor reivindicava o direito sobre ela. Como a resposta foi negativa, ele se dirigiu à Faculdade de Filosofia da Universidade de Iena, tinha nessa prerrogativa, buscando para o escrito um parecer de uma corporação científica, e foi o seu decano de então quem lhe concedeu o imprimatur, né, que era o que autorizava a publicação. Então vejam, né, quer dizer, na verdade, os escritos dele sobre religião já estavam incomodando um pouco, né, pelo modo como ele trata as coisas, daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, ele teve que encontrar um jeito de publicar, meio que, né, a revelia do édito e da censura, etc. Né? Bom, agora, como é que o Cassirer, então, dito isso, né, ele prossegue e vai falar sobre o livro, né, portanto, como que ele basicamente vê esse livro no sistema do Kant.
Então, eu continuo citando o Cassirer a partir desse ponto, né? Se examinarmos o conteúdo substantivo da obra, antes de adentrarmos em suas vicissitudes, é preciso, em primeiro lugar, enfatizar que a obra de Kant sobre religião não pode ser medida segundo os mesmos parâmetros dos seus trabalhos críticos fundamentais. Ela não segue a par dos escritos de fundamentação do sistema, da crítica da razão pura, da razão prática, da fundamentação, da crítica da faculdade de julgar. De um lado, o sistema kantiano não reconhece a filosofia da religião como um membro integralmente autossubsistente do sistema. Quer dizer, ele não está fazendo, por exemplo, uma nova crítica. Né? A gente não poderia dizer que é a quarta crítica, na crítica da religião. Porque ele está simplesmente analisando esse assunto à luz dos escritos anteriores. Né? E não há uma faculdade específica na razão humana, né? Do ponto de vista, quer dizer, aquela lógica, né? Das faculdades e tal, que pense a religião. É a faculdade de julgar, né, como a gente viu, né, que tem esse papel, pensando teleologicamente, né, a junção do mundo natural com o mundo moral. Isso a gente viu na última aula, né, no seminário do Matias e no parágrafo 91. Então, dessa vez o Kant, para brincar, né, com a frase do Nietzsche, dessa vez o Kant não inventa uma nova faculdade. Ele se refere a coisas que já estavam no sistema. Então, ela não é um modo particular de exame baseado em princípios autônomos e independentes. Nos termos em que mais tarde será particularmente exigida por Schleiermacher na doutrina filosófica da religião, uma tal validade, como o Schleiermacher vai exigir, não sei se vocês já ouviram falar do Schleiermacher, né? O Schleiermacher é um autor do começo do século XIX, mais focado, teólogo, filósofo, mais focado na religião, mas que tem uma importância muito grande para a hermenêutica, né? Porque ele desenvolve, né, a noção de hermenêutica com traços já bastante próprios, né, uma nova concepção da arte da interpretação, né, que seria uma definição possível da hermenêutica, que vai influenciar, né, toda uma corrente de pensamento que passa pelo Heidegger, pelo Gadamer, por exemplo, né? E tem a hermenêutica teológica, a hermenêutica bíblica, né? A hermenêutica jurídica, a hermenêutica filosófica e assim por diante. Então, Schleiermacher tem uma importância muito grande associada a isso. E ele, então, né, pelo que o Cassirer está dizendo aqui, né, como é conhecido, né, para ele, sim, né, a religião vai constituir, né, algo autônomo, não, um sistema autônomo dentro da filosofia dele. Então, não é o caso de Kant, pois aos seus olhos, para sair do Cassirer, né, então, aos olhos de Kant, o conteúdo de sua filosofia da religião não passa de uma confirmação e corolário de sua ética. A religião, ele insiste, nos limites da simples razão, que não precisa nem pode conhecer o conceito de revelação. O Kant critica a ideia de revelação, a ideia de verdade revelada, que foi uma das grandes questões na transição, né, da Idade Média, né, para o Renascimento, para a modernidade, né? A crítica à noção de verdade revelada, a verdade científica justamente, né, se contrapõe com toda a força a noção de verdade revelada. Bom, e a gente sabendo, né, tudo que o Kant fez ao longo do sistema, seria realmente curioso, quer dizer, que ele, né, reconheça, como a gente viu, né, conceda uma importância muito grande à religião, como eu sugeri lendo os parágrafos finais da terceira crítica, não significa, né, que ele vai chegar ao ponto de aceitar a verdade revelada. Então, a gente viu como, né, ele esvazia muito o conceito de Deus em comparação com o Deus tal como caracterizado pelas religiões, né, em particular pela religião cristã na qual ele está pensando, com a qual ele está dialogando, né. Então, sem o conceito de revelação, ela não possui qualquer outro conteúdo essencial além daquele da moral pura. Ela apenas retrata esse conteúdo sob um outro ponto de vista e numa roupagem simbólica determinada. A gente vai ver daqui a pouco o índice, né, como isso aparece. Talvez seja um pouco forte a afirmação do Cassirer, né, de que não tem nenhum outro conteúdo além daquele da moral pura, né, porque também tem elementos do que a gente viu na última aula, na crítica da faculdade de julgar, né? Quer dizer, então tudo bem, a moral está lá fundamentada, mas a fé tem uma importância muito grande para o
ainda que seja uma fé em um Deus mínimo, né? Quer dizer, o Cassirer sempre coloca mais o acento, né, na moral, no conhecimento, né, quer dizer, evitando qualquer aproximação, seja da religião, seja da metafísica, né? Essa é uma tônica da leitura dele. Para Kant, a religião é, o Cassirer cita o Kant, o conhecimento de nossos deveres enquanto comandos divinos, né? Então, conhecimento dos nossos deveres enquanto comandos divinos. Quer dizer, essa passagem, né, essa denominação comandos divinos estabelece, né, o tipo de relação que a gente viu na última aula. Então, os deveres estão dados na razão, né, mas eles podem também ser pensados como divinos naquela chave, né, do como ser e tal, mas que a fé chancela. Bom, prossegue Cassirer. O conceito de dever ocupa também aqui um lugar central, só que o exame de sua origem e do fundamento de sua validade segue numa direção distinta da que for o caso na fundamentação da ética. Em vez de examinar o conceito de dever simplesmente segundo o que ele significa e comanda, né, que era o caso lá, sintetizamos aqui o conteúdo do comando com a ideia de um ser superior que pensamos como o autor da lei moral, né, o autor moral do mundo, como a gente viu na última aula. Uma tal inflexão é inevitável para o ser humano, pois toda ideia, mesmo a mais alta como a da liberdade, só é compreensível em imagem e em esquematização. Quer dizer, vejam, né, a gente, né, pensou um pouco isso na última aula. O que quer que seja, né, esse autor moral do mundo, né, isso para que essa ideia aponta, ele é totalmente incognoscível. Né? De certo modo, a própria liberdade, enquanto causalidade da moralidade, né, ela prova sua realidade objetiva nas nossas ações, causando as nossas ações, né, segundo Kant, mas ela mesma, uma vez que é suprassensível, como a gente viu, a rigor também é muito difícil para nós entender o que é isso, conceber, compreender, né? Tem esse elemento de uma incompreensibilidade, né, que é muito forte. Então isso naturalmente vale para as três ideias da razão, quer dizer, tanto para a liberdade como para a alma como para Deus, né? São noções que é muito difícil a gente representar, porque quando a gente vai representar, a gente vai usar as faculdades que a gente tem para representar, o entendimento, né, a imaginação, e aí a gente acaba recorrendo a elementos que constituem, né, o nosso conhecimento a partir do mundo sensível. Né? Daí a tendência, né, das religiões em geral, né, de, ao pensar Deus, representá-lo, né, como, sei lá, né, um senhor barbudo, né, como muitas representações. Há uma tendência a criar algum tipo de representação. Só que essa representação necessariamente não corresponde de maneira alguma ao conteúdo da ideia. Né? Por isso que, né, quer dizer, esse é o modo como o Cassirer explica, né, pensando já na liberdade. Então, diz ele, sempre precisaremos de uma certa analogia com o ser natural, a fim de tornar compreensível para nós as qualidades suprassensíveis. E não podemos prescindir deste esquematismo da analogia. Então, que seria o modo, né, usando o esquematismo, que é uma ferramenta, né, que o Kant analisou lá na primeira crítica, né, que, de certo modo, né, lembra da ideia do filmezinho, né, do desenho animado, inscreve os objetos espaciais na temporalidade, portanto, como que dá vida, né, digamos assim, na nossa mente, no nosso conhecimento, aos objetos da natureza, algo parecido é feito, só que por analogia. Né? Daí essa tendência. Então, bom, né, como a gente pode pensar esse ser como autor, por exemplo? Né? Ora, de autor, a gente só conhece o ser humano quando, por exemplo, escreve um livro ou quando fabrica uma mesa, digamos. Né? Então, a gente, por analogia, pensa o autor moral do mundo, quer dizer, alguém que criou o mundo como a gente cria um objeto, uma cadeira, por exemplo. Né? Isso é esse tipo de analogia, né, que o Kant está pensando.
Quer dizer, acaba sendo necessária essa analogia para a gente conseguir minimamente falar sobre esses conteúdos das ideias que o Kant mostra serem necessárias do ponto de vista moral, né, como a gente viu na última aula. Então, o que rege aqui não é apenas uma singularidade de nossa natureza sensível e intuitiva, que deve recorrer a uma metáfora espaço-temporal, a fim de representar para si mesma tudo o que é espiritual, mas, simultaneamente, uma tendência básica de nossa consciência estética pura, que só se tornou integralmente clara com a finalização da faculdade de julgar. Assim, embora as forças que conduzem a religião positiva e a religião natural não sejam entendidas em termos meramente psicológicos, isso é importante, né, porque, e muito importante para o Cassirer, porque o neocantismo, assim como a filologia, por exemplo, do Russell, né, e depois o Heidegger, né, eles estão o tempo todo brigando com os psicologistas, que, digamos, é um desdobramento do empirismo, né, que explica todos os fenômenos da mente humana de maneira psicológica a partir, né, basicamente, do que nós recebemos, né, em termos de impressões sensíveis, etc. Né? Então, são mecanismos psíquicos. Né? Quando Kant fala em necessidade da razão, né, necessidade não no sentido lógico, mas no sentido de carecimento, né, como eu falei na última aula, quando ele fala de sentimento, de respeito à lei moral, ou coisas assim, né, ele não está pensando nunca em termos psicológicos. Né? É sempre em termos do sujeito transcendental, que é universal. Porque o psicológico diz respeito ao sujeito individual. Né? Então, essas forças que conduzem, né, não são entendidas em termos meramente psicológicos, sendo inclusive justificadas criticamente. Ainda é preciso zelar, na verdade eu perdi o fio da frase, mas ele termina dizendo, ainda é preciso zelar cuidadosamente para que não presumam qualquer falsa independência, ou seja, para que a gente não caia naquelas ilusões que ele vem falando desde a primeira crítica, né, de tomar como real um objeto suprassensível, né, ou de, enfim, usar uma analogia dessas e, de fato, né, chancelando via fé, né, chancelado via fé, pensar esse Deus cheio de atributos, né, de entendimento, vontade, isso, aquilo, onipresente, onisciente, etc. Quer dizer, ficar atribuindo adjetivos, né, a esse algo misterioso, fundamentalmente. Né. Bom, aqui eu termino essa citação. Não sei se você quer falar um pouco do que você estava falando, acho que seria talvez interessante. Né, o Matias comentou que no dia que ele fez o seminário, né, vocês viram na aula da Suzy, o Foucault, né, a partir do Kant. Que eu acho que o que a Suzy é a disciplina de métodos de produção em filosofia. É uma disciplina que ela está pegando vários métodos para a produção de filosofia. Então ela pegou fenomenologia do Russell, Marx, o Hegel, e ela estava falando do Kant, do uso do Foucault do Kant. Aí no primeiro sentido que era assim como o Kant fez uma crítica da razão, então estava vendo a produção teórica na Proust, falando, tipo, vocês ficam pensando em metafísica, mas isso é a razão que tem um desejo muito maior do que ela pode chegar, e é preciso botar algumas barreiras e a gente circunscrever o pensamento a algumas coisas, assim. Tipo, não dá para ficar falando de metafísica, e o Foucault ele vai fazer uma crítica da razão muito parecida com a que o Kant fez, no sentido, vocês ficam falando, a razão fica falando de ser humano, mas isso é algo que é incognoscível da maneira que vocês estão fazendo, e vocês só falam disso e não dá para saber, então precisa retrair. Mas o que o Foucault usa muito do Kant é justamente a prova da existência moral de Deus, tipo, o funcionamento, tipo, a ideia por trás da prova da existência moral de Deus, que é Deus é incognoscível, ele é um conceito que ele precisa ser esvaziado porque você não tem como chegar nele, porque ele é suprassensível, contudo ele opera, e ele é necessário para justificar justamente uma moral, assim, mesmo que a moral venha antes dessa ideia. Acho que era nesse sentido que Isso, exatamente. Né, o Foucault está tentando aplicar isso, né, a questões que ele mesmo vai analisar contemporaneamente, né. De certo modo, essa é a estratégia do como ser, em geral, né, que é você partir de um princípio que não tem nenhum tipo de comprovação, mas que serve, né, como um modelo, como uma hipótese, né, operatória para pensar determinadas coisas. A Suzy falou desse livro, ela trouxe inclusive
A filosofia do como ser, né? Ah, do Wenger? Aquele livrão. Isso. Ah, que legal. Ela falou que são ficções heurísticas que, embora elas sejam ficções, elas são necessárias. Sim. Eu mencionei um dia esse livro, não sei se vocês lembram, né? O Wenger justamente pegou essa noção assim como chave para fazer uma filosofia, né? Talvez, né, um pouco exageradamente, mas, enfim, que era um conhecedor profundo do Kant, né? Os livros do Wenger, que são lá do século XIX, né, até hoje eles são citados assim, como leitor, né, como intérprete de Kant, quer dizer, um intérprete de grande relevância, né, e daí desenvolveu sua própria filosofia. Falando sobre Foucault, eu fiz um trabalho com o Nadai, que era temas da filosofia kantiana e seus desdobramentos contemporâneos, que eu usei Foucault, que tem um texto que ele fala o que é a crítica, um texto que se refere a Foucault, diretamente a Kant, mas não era muito nessa perspectiva, pensando da religião, do como se. Mas o Foucault cita que ele se cita como de certa forma, um seguidor de Kant e todo um modo de pensar filosoficamente que começou em Kant. Ele coloca a própria teoria crítica como, de alguma maneira, sendo uma continuidade de Kant. Porque para ele foi o primeiro, inclusive com texto sobre o que é o iluminismo, a pensar de forma crítica o presente. O que é o presente? E para ele toda a filosofia contemporânea faz isso. Perfeito. Esse texto é do começo dos anos 80, se não me engano, né, que é uma época em que o Foucault tem uma guinada kantiana, né, que antes ele era muito mais nietzschiano, né, a principal inspiração dele, né, a noção de poder e tal, era de analogia, né, então o Foucault ele usava muito o Nietzsche, né, como uma ferramenta, né, para pensar uma série de coisas. Mas aí no começo dos anos 80, inclusive, né, num diálogo intenso com o Habermas, ele começa a usar o Kant de maneira, mas só que ele morreu em 84, né? Então ele não chegou a explorar tanto, mas tem alguns textos. Esse texto que você está falando eu li, não estou lembrando o título, não sei se você lembra. Tem dois textos que o Bruno passou do Foucault que ele fala diretamente de Kant. Um acho que é o que é a crítica mesmo. Tá. O outro eu também não lembro. Tá, mas é isso mesmo. Eu não sei se a Suzy estava pensando nesses textos. Talvez não sei de quando que é esse texto que ela usou. Ela não passou nenhum texto dele, assim, ela passou mais tipo, conceito. O manejo do Kant pelo Foucault. Mas aí seria da ideia de crítica da razão mesmo. Um dos textos era uma conferência, você dava para ler, inclusive ver que parecia muito mais um discurso oral do que um texto. Sim. Porque essa ideia, né, já podia estar operando no Foucault há mais tempo. Então, ela não colocou dentro da história teórica do Foucault. Assim. Porque o próprio Nietzsche, né, dependendo de como a gente lê, a minha leitura foi um pouco assim, né, se vale dessa ideia, né, de pensar através de hipóteses e ver como a coisa funciona. Né? Quando Nietzsche apresenta o conceito de vontade de poder, né, que é central na obra dele, como todo mundo sabe, no parágrafo, acho que é o 36 do Além do Bem e do Mal, mas enfim, pode não ser, mas é no primeiro capítulo do Bem e do Mal. Ele apresenta como uma suposição. É interessante. Nos livros publicados, o Nietzsche, ele muitas vezes, ele coloca seus conceitos assim como hipóteses, como suposições, como experimentos. Né? O Eterno Retorno, por exemplo, só aparece como experimento. Esses conceitos aparecem com mais força, parecendo realmente que o Nietzsche está pensando a essência do mundo, né? A cosmologia, etc., nos textos póstumos. Ora, né, os póstumos são aqueles em que ele está refletindo sozinho, né, tendo ideias para depois colocar no. Mas os livros que ele publicou, ele tem essa cautela, ou seja, né, seria, a meu ver, né, ele está mostrando que tem consciência de que os pensamentos que ele está desenvolvendo são hipotéticos. Então ele está pensando o mundo como ser, percebe? Pelo menos é uma leitura possível do Nietzsche, né? Muita gente não lê assim. Mas inclusive para tornar o Nietzsche mesmo operatório, por exemplo, na filosofia do Foucault e outros autores que usam ele, Derrida, os franceses fazem muito isso, né? E ao fazer isso se contrapõe à leitura do Heidegger do Nietzsche, porque o Heidegger
coloca o Nietzsche como o último grande metafísico do Ocidente, né? Então, para o Heidegger, a história da metafísica é de Platão a Nietzsche. E aí, claro, né, os nietzschianos em geral, mas os franceses têm uma primeira reação contra isso, não aceitam essa leitura, porque vão tentar mostrar justamente como o Nietzsche, né, é assistemático, joga com os conceitos dessa maneira, né, enfim. Então, tem o Foucault, o Derrida, o Lebrun, né, que fez a escola. Quando o Lebrun fala que o Kant é cristão, naquele texto que eu citei na última aula, né, ele certamente está influenciado pelo Nietzsche também, né? Ele opera, né, nos diferentes registros, Kant, Hegel, Nietzsche, então ele certamente está ali mais nietzschianamente fazendo a crítica do Kant, né? Mas enfim, acho que é interessante, né, essa perspectiva de atualização, né? O próprio Cassirer, como a gente vai ver, é um atualizador, né? Ele, o neocantismo, vocês vão ver o texto que a gente vai trabalhar na aula de segunda-feira que vem, que eu passei, é um texto do Cassirer, que é Hermann Cohen e a renovação da filosofia kantiana, que acho que foi de onde eu extraí um dos temas do trabalho. Então, veja, renovação da filosofia kantiana, né? E aí, para eles, o mais interessante é a dimensão transcendental, permitindo fundamentar de maneira mais forte a ciência, né? Quer dizer, então, para eles, a chave do como ser não é talvez a mais importante, né? Embora o Cassirer vá desenvolver em todos os âmbitos, né, da cultura a sua própria filosofia de inspiração kantiana, aí sim, né, num registro mais do como ser, né, digamos assim. Mas isso a gente vai ver depois, e podemos perguntar, inclusive, para o Rafael colocar esse tipo de interrogação. Bom, então, agora eu vou mostrar o índice, só para vocês terem uma ideia, né, de como, de fato, a filosofia moral conduz, né, o livro da religião, né, sem dúvida. Então, vejam, né? Então, livro sobre religião, né? Então, ele começa falando dos princípios do bem e do mal, né? Então, a coabitação do princípio do mal e do princípio do bem. O mal radical na natureza humana. Como que ele vai falar sobre isso? A partir da filosofia moral dele, né? O que a gente viu. Quer dizer, o que é o princípio do bem? A lei moral. O que é o princípio do mal? São os impulsos e inclinações sensíveis. Então, os elementos da natureza que nos atraem, né, a agir de uma maneira descompromissada, digamos assim, com a lei moral. Então, a partir daí, ele pode interpretar na chave da sua filosofia moral, por exemplo, uma noção como o pecado. Né? O que é o pecado? Na verdade, o pecado é agir de acordo com os impulsos e inclinações. E o agir correto, né? O agir, enfim, o comando divino nada mais é do que a própria lei moral. Então, não é o que Moisés disse o que Deus disse a Moisés no não me lembro agora, no Sinai, né? Os 10 mandamentos. É no morro, né? Não sei. Bom, enfim. Ele sobe um monte. Monte Sião? Talvez seja, não estou lembrando bem agora. Mas enfim, não é o que Deus disse a Moisés. E não é porque Deus disse a Moisés. É porque está escrito na nossa racionalidade. Né? Então, simbolicamente, quer dizer, então aí o que o Cassirer falou, né? Quer dizer, a gente vai interpretar simbolicamente os termos bíblicos, a partir de como ele concebe o ser humano. Então está montada a concepção de ser humano dele, a partir das críticas, né, e da sua filosofia moral. Então, a partir dessa concepção de ser humano, ele vai interpretar a Bíblia simbolicamente. Então, como interpretar o pecado? Né, dessa maneira. Como interpretar os mandamentos?
relacionados à lei moral. De certo modo, né, enfim, acho que todos os mandamentos são compatíveis com o imperativo categórico. Né? Então, o imperativo categórico permite, digamos assim, chancelar os mandamentos, e não o contrário. Né? Porque a religião tradicional, né, diria o contrário. Né? Existem os 10 mandamentos, por isso nós somos obrigados a cumpri-los, porque Deus disse. Né? E aí, bom, vamos ver se o imperativo categórico do Kant, né, como censores religiosos, né, se ele está fugindo, né, dos mandamentos ou não. Se estiver de acordo, tudo bem. Né? O contrário, né? Direção inversa. É uma tônica iluminista também, né? Sim. Você nunca leu as escrituras de forma Sim. racional e tal. Sim, sem dúvida. O Kant está inscrito, o Cassirer fala sobre isso também, né? Quer dizer, ele está inscrito na tradição iluminista, nesse ponto também. Você tem os iluministas mais radicais, como Voltaire, né, que são ateus e que, né, de fato já demolem a religião, mas essa é uma tendência forte, sim, tem toda a razão. E que eu diria, né, passou a ser uma tendência muito forte, né, inclusive na própria teologia. Né, acho que mais recentemente, né, há muitos teólogos, né, que assumem essa interpretação simbólica, né, que não acreditam, vamos dizer, na veracidade dos relatos bíblicos ou mesmo do caráter de revelação. Né? Então, a interpretação simbólica é mais compatível, né, digamos assim, com uma certa racionalidade moderna. Né? Então, né, aí nessa chave ele vai pensar a disposição originária ao bem na natureza humana. Embora o ser humano seja, a gente viu isso, né, para o Kant, no estado de natureza parecido com o ser humano do Hobbes, né, ou seja, ele está sempre em guerra, né, ele já tem uma disposição moral, porque a lei moral ela está dada, né, com o ser humano. Ela é parte da raça. Nós somos seres racionais desde sempre e somos dotados da lei moral, como um fato da razão. Né, o Kant chega a usar essa expressão na crítica da prática, né, como eu mencionei. Bom, então tem essa disposição originária, mas ela é como se ela estivesse lá meio, né, escondida, né? Porque no estado natural há essa guerra, então a tendência é ela ficar retraída, né, digamos assim. Então, a tendência, o capítulo 2, né, do capítulo 1 é a tendência ao mal na natureza humana. Então a primeira tendência posta pela natureza é a tendência ao mal. Né? Então, é um modo de interpretar o pecado. Falando, né, da interpretação simbólica, mesmo o Kierkegaard, né, que a gente estudou no primeiro quadro, que é um autor que se assume cristão e tal, mas que é um crítico feroz da instituição, né, em alguma medida da doutrina, a gente também pode interpretar simbolicamente a Bíblia a partir do texto dele, né, enfim. Claro, isso é também outro ponto discutível, né, mas a gente, né, falou muito sobre isso lendo o Kierkegaard, enquanto ele falava de Adão, de pecado, etc. Né, não parecia muito razoável supor que ele estava, né, de fato pensando, né, biblicamente, estava pensando simbolicamente, né, usando as noções bíblicas. Então, a tendência ao mal. Né? 3. O homem é mau por natureza. 4. A origem do mal na natureza humana. E aí tem uma observação geral, não sei porque que não é o 5. A restauração da disposição originária ao bem com toda a sua força. Que é o que cabe justamente à filosofia moral, segundo Kant, né? Porque desde sempre, né, isso é importante notar, a gente viu rapidamente, né, a filosofia moral. Para ele nós temos essa disposição, mas ela tem que ser desenvolvida. Então não é que por ter então a lei moral está em todo mundo, então não é preciso fazer nada. Porque se não fizer nada, a tendência ao mal prevalece, o mal ganha essa luta, né, de que ele vai falar em seguida. Então a educação tem um papel muito importante para o Kant, no sentido de desenvolver as nossas capacidades, as nossas faculdades, que estão inscritas em nós, na nossa estrutura mental, no sentido amplo, mas que se não forem desenvolvidas, se não forem cultivadas, acabam retraindo. Então, é preciso restaurar essa disposição originária.
aí no capítulo 2, a luta do princípio do bem contra o princípio do mal pelo domínio sobre o homem. Né? Então, quer dizer, é interessante porque, de fato, né, isso fica muito claro nos textos da filosofia moral do Kant. Né? É como se a gente tivesse, né, eu sempre brinco, né, o anjinho e o diabinho, né? Um falando para agir de um jeito, o outro falando para agir do outro, né? E a gente fica sempre ali na tentação de seguir o diabo, mas ao mesmo tempo, né, com a razão dizendo não, melhor não. Enfim, então tem uma luta dentro de nós. O que é interessante, né? De novo, eu sugeri um pouquinho na última aula, né? Um caráter possivelmente existencialista em alguns momentos, né? Apesar do Kant não parecer nada um existencialista, tem momentos em que isso se insinua. Tem algumas leituras que vão nessa direção, mas enfim, nem vou saber se está de cabeça agora, mas é uma coisa meio excepcional, né? Normalmente, o existencialismo seria um proto-existencialista em alguns momentos, né? Talvez. Bom, aí a primeira seção, né, é o direito ao domínio, ou melhor, eu fui vendo alemão, esse aqui é italiano, bilíngue, então eventualmente eu discordei do tradutor aqui. A pretensão do princípio do bem ao direito de dominar o homem. E depois ele vai falar o direito ao domínio sobre o homem reivindicado pelo princípio do mal e a luta entre os dois. Né? Quer dizer, então, os dois reivindicam. Isso quer dizer que os dois têm argumentos. Porque o seguir os impulsos tem muito argumento a favor ao longo da história da filosofia. Né? O hedonismo, por exemplo. Então, os dois lados têm argumentos. E isso é também, né, desde as antinomias, o Kant vê a história da razão nessa chave, né, da disputa entre argumentos que parecem ter razão, né, mas aqui, né, ele é muito, sempre na filosofia dele, muito claro, né, no sentido da defesa do bem, no caso da moral. Né. Eu não coloquei aqui, né, mas tem subdivisões desse que são a ideia personificada do princípio do bem, a realidade objetiva dessa ideia e a dificuldade relativa à realidade dessa ideia e a sua solução, que é justamente quando ele vai pensar, né, Deus como essa ideia personificada, ou, né, os seres humanos como reino dos fins, né, por exemplo. Se nós fôssemos puramente racionais, nós viveríamos em perfeita paz e harmonia. Isso não existe. Né? O Kant sabe que não existe. Mas é uma ideia. 2. Bom, já citei, né? Então, tem esses dois argumentos e a disputa, e a luta. Capítulo 3. A vitória do princípio do bem sobre o princípio do mal e a fundação de um reino de Deus na Terra. Veja, né? Mesmo na religião cristã, né, a instauração do reino de Deus na Terra é algo que um dia ocorrerá. Né? Ele também não está dizendo que vai ocorrer. Aqui tem uma discussão interessante também teológica. Né? Eu andei lendo um pouco sobre isso, mas não sei direito, né, mas, que é a diferença entre na discussão sobre a ideia do reino de Deus, a mensagem de Jesus, etc., a diferença entre tempo cronológico e cairológico. Né? Então, não é que Jesus está dizendo, olha, vai acontecer do ponto de vista cronológico. Então, é uma outra temporalidade. Mas, enfim. Porque, né, quando o Kant fala a tarefa infinita, o reino de Deus, projetando para o futuro, né, e sabendo que nunca vai acontecer no mundo sensível, né, do ponto de vista cronológico parece estranho, né, mas opera, né, vamos usar de novo aquele termo. Então, primeiro, né, do 3, representação filosófica da vitória do princípio do bem sob a fundação de um reino de Deus na Terra. E depois vai ter a representação histórica, cronológica, da fundação gradual do domínio do princípio do bem na Terra. Que aí entra essa ideia, né, que eu estava mencionando, né, eu antecipei um pouco.
Porque a representação filosófica, no primeiro momento, ela prescinde da temporalidade, quando ele está pensando, né, a ideia do reino de Deus. E aí ele entra, né, não está aqui, né, são as subdivisões do 1, né, do capítulo 3, parte 1. O estado de natureza ético. O homem deve sair do estado de natureza ético para se tornar membro de uma comunidade ética. Então, toda a discussão da filosofia moral e política, né, do iluminismo, diálogo com os contratualistas, enfim. Então, vê como ele está falando sobre a religião a partir dessa perspectiva. Está reinterpretando a religião a partir dessa perspectiva. O conceito de uma comunidade ética é o conceito de um povo de Deus correto, um povo de Deus correto, né, sob leis éticas. Então, os elementos da religião vão entrando como um complemento simbólico, né, da filosofia moral e política também, né? E por aí vai, né? Então, a constituição de uma igreja procede sempre de uma fé histórica, uma revelação, que se pode chamar fé eclesial, né? E esta tem seu fundamento melhor em uma escritura sagrada. Aí esse é um elemento, né? Quer dizer, o Kant ele vai falar de outras religiões, mas ele vai se concentrar, né, na religião cristã. E por aí vai. Então, esse tem várias subdivisões. Capítulo 4. O culto e o falso culto sob o domínio do princípio do bem, ou religião e clericalismo, que ele já vai fazer uma diferença das duas coisas. O culto de Deus é uma religião em geral. Então você veja, pensa a religião em geral, só que logo depois a subdivisão desse vai ser a religião cristã como religião natural, a religião cristã como religião erudita. 2. O falso culto de Deus em uma religião estatutária. Aí tem uma divisão desse. O fundamento subjetivo universal da ilusão religiosa. E qual foi o que foi proibido? Não, o que foi proibido acho que foi o 2, né? A luta que eu tinha mencionado. Quando ele tentou publicar antes. 2. O princípio moral da religião em contraposição à ilusão religiosa. Então, você tem a ilusão religiosa e é possível compreender a ilusão religiosa a partir do fundamento subjetivo do mesmo modo como ele compreendia as ilusões metafísicas, né? Mas o princípio moral da religião se contrapõe a essa ilusão, se contrapõe à religião clerical, se contrapõe à doutrina, se contrapõe à igreja. Por isso que é uma fé de outro tipo, né? O clericalismo como regime fundado sobre o falso culto do princípio do bem. E aí, por fim, o 4 do 2, o fio condutor da consciência moral nas questões de fé. É bem o que a gente viu né? Quer dizer, então, é a partir da consciência moral que se tem essa fé. O que não quer dizer que a fé não tenha uma importância grande quando Kant está pensando justamente, né, o ser humano preocupado com a efetiva realização da moral e, como eu sugeri, o sentido da sua própria vida, né? Aí a fé adquire uma importância grande. Questões? Bom, então eu achei interessante trazer isso, né, para realmente mostrar, né, como é um livro sobre religião em que fica clara essa subordinação, né, da religião à filosofia moral, né? O Kant está pensando a religião a partir da moral. Então, voltando para o anterior. Esse já está na nossa pasta, né? Tem uns slides ali para cima que eu fiz quando a gente estava lendo a introdução. Não sei se eu cheguei a passar todos, mas estão aqui. Bom, então aí tem os textos mais políticos, né? Que são o Rumo à Paz Perpétua, né? O Roberto não viu, eu trouxe esse livro da Soraya, eu comentei do grupo de estudos, que ela me orientou, que me
me estimulou a estudar Kant. Ela estava escrevendo na época, ela estava trabalhando no doutorado, que foi isso aí, que virou livro depois. Então, esse o Kant escreveu em 1795. Então, o Kant já tinha, né, e o Cassirer insiste muito nisso, claro, né, porque preocupação com a sistematicidade, mas nesse caso não parece claro realmente. O Kant já tinha uma filosofia da história e da política, né, constituída a partir dos textos de filosofia prática, mas que se mostrava sobretudo naqueles textos não tão grandes, né, chamados opúsculos, né, como a ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita, né, e o que é o esclarecimento, né, alguns textos que eu citei quando a gente estava vendo os anos 80, né, do Kant. E ele estava devendo, né, digamos assim, a metafísica dos costumes, porque ele tinha feito a fundamentação e tinha prometido escrever a metafísica dos costumes, né. Então, isso ele vai cumprir aos 45 do segundo tempo ali, né, 1798. Em 1800 ele para de produzir. Mas antes ele escreve A Paz Perpétua, que é um livro que foi muito, vamos dizer, ao qual se recorreu muito depois da Segunda Guerra, na época da fundação da ONU, e desde então, porque se percebeu a atualidade, né, do que o Kant estava pensando ali. Porque ele, na Paz Perpétua ele está pensando justamente, né, dentro daquela chave, né, de uma teleologia da história, em que é possível pensar um progresso moral tendente ao infinito, né, do homem e das instituições humanas. Dentro dessa chave, ele vai pensar o único modo possível de ter um direito internacional que funcione. Porque o direito, o Kant, isso fica claro na Metafísica dos Costumes, eu vou até fazer uma citação do Cassirer, né? O Kant estabelece uma distinção rígida entre ética e direito. Porque a filosofia moral, de novo, né, que ele estabelece ali na fundamentação com o imperativo categórico e analisa a crítica da razão prática, está lá. Né? Então, a lei moral é um fato da razão. Isso posto, isso não significa, evidentemente, nunca o Kant pretendeu isso, aliás. Né? Aliás, ele nem pretendeu criar uma filosofia moral, ele está simplesmente analisando como funciona o ser humano o tempo todo, né? Isso a gente viu. Ele parte da física, do fato, da ciência, para analisar como funciona o nosso intelecto para que seja possível aquela ciência. Ele parte do fato da moral para pensar como é possível, mas ele não está criando uma nova moral como tantos autores pretenderam. Né? Só que, feita a análise, vamos dizer, quase uma espécie de diagnóstico, assim, um exame da mente humana, né? Ele fez o exame e viu, está lá a lei moral, né? Como se fosse um fato, né? Um fato da razão. O ser humano não age de acordo com a lei moral. Né? Nenhum ser humano age 100%. Pode agir mais moralmente, menos moralmente. Mas, em geral, a gente acabou de ver aqui na religião, a tendência inicial, a tendência natural, quando da natureza sensível do ser humano, é agir de maneira não moral. Ora, se é assim, não basta a lei moral, nunca bastou, porque ela já estava lá no estado de natureza. Já tinha, só que era uma guerra de todos contra todos. Então, a sociedade foi necessária, aí a tomada de posição do Kant na discussão contratualista, né? A sociedade foi necessária, o direito foi necessário para garantir o cumprimento da lei moral. Então, o direito, o Kant vai pensar o direito a partir da lei moral, sim, né? Só que há uma diferença fundamental entre os dois âmbitos. O direito opera com a coerção, com a sanção. Então, no caso do direito, e para o direito não importa se o indivíduo está agindo por respeito à lei moral ou não. Importa se ele age da maneira correta ou não, da maneira que foi estipulada, supostamente, se o direito, por o direito que o Kant propõe na doutrina do direito, inspirado no imperativo categórico, que tem um monte de problemas, né, vou mencionar, mas enfim, se for, né, o direito correto, né, digamos assim, tem que ser assim mesmo, o direito vai estipular penas para os comportamentos errados e vai punir quem age de maneira errada, eventualmente punir com a morte. Né? O Kant tem alguns momentos, né, em que ele defende a pena de morte. Isso é um ponto polêmico também, né? Tem muita discussão entre os kantianos sobre isso e tal. Bom,
mas seja pena de morte, seja pena de prisão, tem a pena. Né? Então, o indivíduo ele vai pensar 2 vezes antes de fazer aquilo, porque ele sabe que pode ser preso, né? Supondo, sobretudo, um direito num Estado que funcione, né? Uma polícia que funcione, um judiciário que funcione, etc, etc, coisa que no Brasil a gente sabe que não acontece. Só, sei lá, uma porcentagem pequena dos homicídios, por exemplo, são solucionados no Brasil, né? Enfim. Mas ele está o tempo todo pensando idealmente, inclusive quando pensa o direito, né? E sabe disso. Então essa é a diferença entre o direito e a moral. E o direito funciona, então, quer dizer, aí o Kant já está, de certo modo, né, quando ele passa da moral para o direito, embora ele fale em direito puro, ele está se deslocando do plano, digamos, 100% puro, né, da lei moral, do entendimento, da sensibilidade, quer dizer, o a priori, porque ele já está levando em conta, né, uma realidade posta, uma realidade social, né, tudo bem caindo em termos genéricos. O Rawls se inspira muito nisso quando ele pensa não sei se vocês conhecem um pouco do Rawls, né? Quando ele pensa a teoria da justiça, né? O véu de ignorância, no Kant e nos contratualistas em geral, né? Mas o Kant é uma grande fonte de inspiração para ele. Então o direito funciona por causa da sanção. O direito é muito mais pensando em consequências do que a moral. Isso. A moral do Kant não é, o direito é. Exato, perfeito. No direito é consequencialista. E aí você tem que justamente pensar nas consequências. O que vai acontecer na sociedade. Então, nesse sentido que eu digo que ele está já mais próximo, né? Baixou um pouquinho do puro para o empírico. Né? Bom, e aí, essa é uma grande questão também, desde então, né? O direito internacional, como é possível, né? Sempre foi objeto de muito ceticismo, aliás, até hoje, né? Um vídeo que está acontecendo em Israel, né? A posição da ONU, dos Estados Unidos e tal, enfim. O direito internacional sempre foi e continua sendo objeto de muito ceticismo. Né? É possível um direito internacional justo, neutro, etc. Né? Sempre houve muito ceticismo quanto a isso. Por que o Kant é retomado depois da guerra no contexto de fundação da ONU, né, como uma fonte de inspiração, né, falando sobre a Liga das Nações? Porque era um momento em que se queria, né, muito implantar um direito internacional justo, etc. Né? Julgaram os nazistas lá em Nuremberg com princípios universais e tal. Mas antes, né, no começo do século XX, antes da Segunda Guerra, o ceticismo era enorme. Assim, né? Tem muitos autores que, né, criticam, dão risada. Né? O direito internacional era considerado uma piada. Né? Embora já houvesse uma Liga das Nações, né? Teve já em 1815 o Congresso de Viena, quer dizer, esse assunto ele já estava, né? Mas ninguém nunca levou muito a sério. Aí quando resolveram levar a sério foram buscar o Kant, né? Enfim. Mas a ideia é essa, só vai funcionar o direito internacional se ele também tiver poder de sanção como direito nacional. Quer dizer, o direito internacional tem que ser pensado à luz do nacional. Então teria que haver uma Liga das Nações, como a ONU, né, uma coisa como a ONU, mas que tivesse poder de sanção em relação a todos os membros. Né? Só que, né, a gente ainda está, né, muito longe, tem o Conselho de Segurança, são 5 países, né, enfim. A ONU jamais vai aplicar uma sanção, você não aplica nem para Israel, por exemplo, contra os Estados Unidos. Né? A ONU jamais, ela fica nos Estados Unidos. Então, mas em algumas ações, né, por exemplo, a criação do Timor-Leste, né, é um exemplo único, né, em que a ONU foi lá e, de certo modo, ela presidiu a construção, né, a criação de um novo país. Então, idealmente, se ela funcionasse sempre assim, né, talvez tivesse... O Estado de Israel também. O Estado de Israel, o Estado de Israel, na verdade, houve a guerra, né, eles conquistaram o território dos palestinos e aí a ONU chancelou, né, não foi ela que criou. O Timor-Leste, de certo modo, teve até uma aluna minha que fez iniciação científica sobre ela, de RI, né? Mas aí ela estava fazendo disciplina comigo durante a pandemia, eu orientei, foi super interessante, porque ela pensou do ponto de vista dos fundamentos morais da decisão da ONU. Né? Então, pelo que eu aprendi com ela, né, como conhecia direito esse caso, a ONU ela orquestrou todo o processo, inclusive aquele brasileiro, né, que morreu no Iraque, o Sérgio Vieira de Mello,
que dá nome à cátedra, né, que tem uma aqui na UFBC, ele foi, acho que, o primeiro presidente, foi o primeiro responsável por gerir o novo país, uma coisa assim, né? Tem o filme dele mostra um pouco isso. Sim, Wagner Moura. verdade. É bem legal, né, o filme. Mas, enfim. Então, o Kant está pensando nisso, lá em 1795, né? Ele está com essas questões na cabeça, né? Sabendo o quão difícil é, né? Mas está desenhando essa solução, né? Não que já não houvesse, né, essa discussão antes e tal, mas o Kant desenha de um modo, né, bastante avançado, né, para a época. Por isso que, né, o pessoal do direito foi correndo para o Kant, né, ao pensar o direito internacional. Tem uma célebre frase, que eu não vou lembrar agora, de um jurista, né, que fala que o direito internacional é, não sei, canhão, ou seja, guerra, não tem... Era muito, né? Era e ainda é, né? Ainda há muito ceticismo com relação ao direito internacional. Mas, como é um progresso ao infinito, né? E também tem o seguinte, né? Com a Primeira Guerra, né? Todo esse otimismo do iluminismo que se estendeu em alguma medida até o século XIX, com positivismo, confiança no progresso da ciência, etc. A Primeira Guerra foi já uma ducha de água fria, né? Que fez com que essa confiança iluminista, né, no progresso e tal, caísse por terra, né? E a segunda, então, com o Holocausto, derrubou de vez, né? Um bom exemplo de reação a isso no âmbito intelectual é a Dialética do Esclarecimento, do Adorno Horkheimer, né, que se publica em 1944. Durante 2 judeus fugidos da Alemanha, escrevem durante a guerra, né, pessimismo absoluto, né? Não tem saída, né? Então, veja, o otimismo, né, do Kant estava fora de moda. Mas, depois da Segunda Guerra, ele é resgatado. Bom, o Cassirer vai falar o seguinte sobre a paz perpétua, né? Então, para voltar um pouco aqui para o Cassirer. Então, né, depois de falar sobre a religião, ele passa para o âmbito da política. Dentro dos limites da especulação filosófica, porém, isso na 364, 382 do PDF. Dentro dos limites da especulação filosófica, 382, aquele númerozinho, né, que está na... Dentro dos limites da especulação filosófica, porém, o pensamento de Kant continua orientado para os problemas políticos fundamentais, que agora experimentam uma nova ampliação e um novo aprofundamento, né? Então tem sim, vejam, né, eu falei que, né, já estava fechado, mas o Kant ainda assim, a partir disso, você está ampliando também, né? A questão da constituição do Estado individual se estende para a ideia da Liga das Nações, que Kant procura fundamentar em seu texto A Paz Perpétua, de 1795, e cujas indispensáveis pré-condições empírico-históricas ele procura estabelecer. Entendeu? Kant vai pensar também, né, quais as condições que possibilitariam, né, uma Liga das Nações. No sentido metodológico, no entanto, vejam, a grande questão do Cassirer é o metodológico, né? Toda a série de pensamentos que aqui estavam encadeados tinha de ser reconduzida a um fundamento uniforme que ainda não tinha sido tratado de forma independente e exaustiva no interior do sistema crítico. A concepção kantiana de Estado assenta na sua concepção da ideia de liberdade, mas a ideia de liberdade por si só não basta para constituir o conceito concreto do Estado. Se o Estado, segundo sua tarefa ideal, aponta para a esfera da liberdade, então, segundo sua existência real e sua realização histórica, ele pertence antes à esfera da coerção. Eu antecipei um pouco o que o Cassirer vai dizer aqui. Ele está falando da paz perpétua e mostrando a conexão com a doutrina do direito. Aliás, eu ia trazer a metafísica dos costumes, acabei esquecendo. A metafísica dos costumes tem, pela Voz, na mesma coleção da crítica da razão pura e da crítica da faculdade de julgar, o nosso grupo de tradução, lá atrás, antes de eu traduzir a crítica da razão pura, a gente fez uma revisão da doutrina do direito, que tinha sido traduzida pela Clélia Martins, uma professora da Unesp que já faleceu, infelizmente. E a doutrina da virtude foi traduzida pelo Bruno Nadai, pela Monique Reushoff e pelo Diego Cosbial. Os 3 traduziram a doutrina da virtude, que juntas compõem a metafísica dos costumes, que saiu pela Voz nessa mesma coleção.
mas eu acabei não trazendo. O que aconteceu com a FBC, que tem uma tradição de tradução muito forte? Ou é os kantianos, assim? Então, na verdade, tem aquele livro do Löw também que o Flammarion e o Luiz traduziram, né? Na verdade, eu acho o seguinte, houve uma ampliação das traduções na filosofia brasileira, né? De um tempo para cá. A Voz é uma das grandes incentivadoras, mas tem traduções também por outras editoras boas, editoras universitárias, eventualmente, né? Então passou a se valorizar mais a tradução, mas tem mais gente traduzindo por aí, né? Acho que, enfim, talvez seja uma coincidência, Não foi algo pensado, mas é uma coincidência, porque você traduziu Freud também, além do Kant, aí tem o Flammarion e o Barrelec traduziram o Löw. Não, daí a Monique era professora aqui, né? Ela foi professora aqui também, né? Enfim, é só um comentário, na verdade. Mas eu acho que é uma coisa que aumentou na área, assim, de modo geral. Quem está agora, por exemplo, à frente assim, da maior parte das traduções, assim, coordenando os últimos que têm saído na Voz, é o Bruno Cunha, que é professor da Federal de São João del Rei. Então, a Nathalie traduziu a Fraser também, para o tempo, né? Bom, esse grupo, né, que tem a Nathalie, a Monique, o Bruno, eu e tal, o Diego traduziu 2 livros do Nietzsche para Vozes. A gente tinha um grupo de tradução, né? A gente começou a traduzir de maneira, né, juntos, pensar, discutir, etc., de maneira sistemática. Então todo mundo desse grupo acabou, né, depois traduzindo outras coisas, né? Então teve isso também. Mas enfim, então, né, a gente trabalhou, e aí nessa época, como a gente estava traduzindo, aprendendo a fazer, e ao mesmo tempo, né, a gente, né, ficava junto, né, traduzir é muito legal, né, e discutir tradução, ficar às vezes meia hora pensando que palavra a gente vai usar para traduzir uma palavra que é difícil de encontrar, né, e aí você tem 3 opções, e é difícil decidir entre as 3 qual que é melhor, né, enfim. Então, eram discussões, assim, a gente passava, uma vez por semana a gente se reunia, das 2 às 6, às 6 a gente começava a tomar cerveja, continuava ainda trabalhando até umas 7, depois parava. Mas enfim, então a gente ficou um tempo nessa doutrina do direito, aí fazendo porque a gente, né, fez a revisão ali linha por linha, né, e tal. Imagino que as notas são algumas divergências do grupo, às vezes, né? Sim. Por exemplo, né, a Monique, na crítica da razão prática, ela adotou algumas opções diferentes das minhas. Né? Então, e a gente conversou, por exemplo, fim, que eu traduzi por fim derradeiro, o Enzweck, ela traduziu por fim definitivo. Né? Então, isso a gente discutiu bastante. Só que ela nos convenceu da minha solução, eu me convenci da dela, a gente, né? Mas enfim, isso é uma coisa que até a gente está pensando aí, tem uma ideia em vista aí de talvez tentar, na medida do possível, pegar todos os livros que a Voz tem traduzido do Kant e uniformizar um pouco, assim, fazer um glossário mais ou menos comum, né? Mas enfim, então, só para continuar aqui, né? Que esse ponto é outra coisa muito, assim, tipo a distinção fenômeno-coisa em si, a distinção entre ética e direito é uma coisa clássica do Kant, assim, que tem muita influência no direito, inclusive. Né? Como eu fiz direito, né, na aula nas primeiras aulas assim, de introdução ao direito e tal, é citada essa distinção do Kant, porque se começa a pensar o direito em contraposição à moral, né? Porque são normas que vêm da moral. E essa distinção, né? A coerção é o que distingue o direito da ética, né? O Kant foi o primeiro a formular de uma maneira tão clara e, né, sistemática. Por isso que o Kant é muito estudado no direito também. Então, né, como eu vinha dizendo, né? Já a ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita havia apontado para esta ligação, mas lhe faltava ainda um momento importante, apenas mediante o qual o conflito entre coerção e liberdade e a conexão entre ambas é levada à expressão conceitual mais perspicaz e precisa. No conceito de coerção está a preparação necessária e a pré-condição para o conceito de direito. Esse foi o tema da minha iniciação científica, era o conceito de direito em Kant.
Então eu trabalhei muito com isso há 26, 27 anos atrás. Pois é precisamente isso o que distingue o dever moral do dever legal, segundo Kant, que aquele, o dever moral, não pergunta apenas pela ação ela própria, mas ao mesmo tempo e antes de tudo pela sua máxima subjetiva e seu modo, ou seja, qual é a verdadeira intenção. Enquanto o dever legal abstrai de qualquer consideração desse tipo para simplesmente julgar a ação como tal em sua existência e seu cumprimento objetivos. A mera concordância ou discordância de uma ação com a lei, sem consideração ao móvel da mesma, é o que constitui sua legalidade, enquanto sua moralidade é assegurada somente quando estiver estabelecido que ela provém da ideia de dever como único motivo. Né? Então, para a moral, interessa a intenção. Se não houve a intenção, não é moral. Para o direito não interessa a intenção. Tanto faz, basta a pessoa agir corretamente. Bom. Na 366, ele vai falar um pouquinho mais sobre a doutrina do direito e a doutrina da virtude. Tem esse texto também, O Conflito das Faculdades, que é um texto interessante, que foi publicado recentemente também pela Voz. Tradução do André e do Gonzaga, enfim, são conhecidos. A gente fez um colóquio sobre essas traduções no... agora me escapa o sobrenome do André. Que é muito interessante. Eu acho que eu vou até, como eu já falei do direito, eu vou passar para a época, acho que não vai dar tempo de fazer as 3 citações que eu queria, eu quero fazer aquela de cima lá sobre a morte do Kant. Eu vou falar sobre o conflito das faculdades, que é uma coisa. A outra citação que eu previ fazer sobre a doutrina do direito é mais para mostrar o seguinte, né? Bom, que não vai dar tempo, mas o que é interessante, né, no direito e na virtude? A gente percebeu o seguinte: o Kant ele parte, né, do imperativo categórico como princípio universal, mas à medida que ele, né, eu já sugeri, com o direito ele já está mais próximo, à medida que ele vai se aproximando, digamos assim, do mais concreto, começam a aparecer, inevitavelmente, concepções muito ligadas às suas próprias convicções no limite, né? Fatores de época, culturais, etc. E aí aparece, por exemplo, né, o machismo do Kant, o direito de família, né? Teve um colóquio aqui sobre a doutrina do direito que o Bruno organizou, né? A Mônica até falou sobre isso, a gente discutiu. O direito de família, tem o pai de família, que é o único que pode ser cidadão. A mulher não. A mulher, a função dela é cuidar da casa, etc. Não, o Kant faz uma distinção, né, entre homem, mulher e servo. O servo não é cidadão. Né? Então, o direito de família é assustador. Né? Só que a gente pode perfeitamente, muitos fazem isso, né, kantianos, mostrar que o próprio Kant está aplicando de maneira errada o seu princípio. O imperativo categórico, né, o princípio não tem nada disso. E a doutrina da virtude é mais louca ainda, porque aí o Kant vai falar de costumes os mais variados, né, tipo, vai analisar coisas como a masturbação, né, falar que é algo absolutamente deletério, enfim, coisas desse tipo. Assim, então é muito curioso, é um texto muito curioso. E o Cassir fala um pouco sobre isso. Aí depois... Por quê? Qual que era o argumento? Aqui não interessa muito. Eu não lembro agora direito, cara. Eu sei que... Mas é o Kant no-fap, né? Que nesses casos de hoje em dia... Kant o quê? Não sei se você já ouviu falar desse movimento no-fap. Não. É uma galera, tipo, da internet, assim, que falando contra a masturbação, porque desvia a energia vital do homem, do que é importante. É capaz de ser por aí, viu? Mas tem que lembrar. O Bruno sabe de cor, né? Porque ele traduziu e a gente sempre brinca com isso. Mas é bem curioso mesmo. Com relação ao conflito das faculdades, o que eu queria chamar a atenção, né? Em vez de fazer a citação inteira, eu vou mencionar. Vou talvez pegar uma parte dela. Vejam, isso aqui não é tão grande a citação. Então, porque o Kant, e esse texto ele é interessante, inclusive, para pensar, começa a haver uma discussão muito grande nessa época, entre os filósofos alemães, sobre a universidade. E toda essa discussão, Kant, o Fichte vai pensar muito sobre a universidade, o Humboldt, né? E dessa discussão vai surgir a Universidade de Berlim, vai ser fundada em 1810, que hoje é a Universidade Humboldt, Berlim. Né?
E ela foi um modelo de universidade para o mundo inteiro, pelo menos para o mundo ocidental, né? Assim, para outros países da Europa, para os Estados Unidos. Assim, virou uma grande referência a Universidade do Rio. Foi fundada em 1810, sob inspiração de todos esses caras, né? E aí o Hegel foi professor, o Schelling, vários outros famosos, né? Então o Kant já está aqui entrando nessa discussão. Quer dizer, como deve ser a universidade? Veja, ele está começando a pensar aqui no direito e tal, como devem ser as instituições, como deve ser uma instituição internacional entre os países, como deve ser a universidade. Feito o sistema, né, o Cassirer enfatiza muito isso, ele vem agora pensar questões mais concretas, né, digamos assim. E aí o que é interessante, né, é que ele está analisando, e nessa época ainda, né, ele está pensando como é que o governo interfere na universidade. Então ele diz, em virtude disso está na 387 do PDF, na 369 do livro. Neste sentido, logo depois da nota 55, neste sentido, da nota 55 no corpo do texto, né? Neste sentido, em virtude da sua autoridade governamental, o governo se compromete com as ciências individuais a determinados estatutos, uma vez que para ele, o governo, a verdade não pode e não precisa existir a não ser na forma de tais estatutos. Então, a Bíblia é prescrita como regra e diretriz para o teólogo, para o jurista, o Código Civil, para o médico, o regimento da medicina. A observância pontual desta regra é o que assegura a posição da teologia, da jurisprudência e da medicina na vida pública e o que assim as eleva à dignidade e à qualidade de uma faculdade superior. Então, o direito, a medicina e a teologia seriam faculdades superiores que têm, né, uma função prática, né, uma função de aplicação muito forte na sociedade da época, né? Porque, né, enfim, a teologia tinha uma importância muito grande. E ele não poderia deixar de mencionar nesse contexto político que ele estava. Apenas uma coisa, o próprio saber, pelo puro saber, é deixado de fora neste ordenamento e classificação, porque não se pode esperar dele uma realização para fins práticos imediatos, né? Ou seja, filosofia, né? Se alguém também quiser conceder-lhe um lugar, então terá de se contentar com a classificação conveniente de faculdade inferior. O Kant já estava, né, admitindo que a filosofia estava embaixo das outras. Kant tecnicista. Né? Em alguma medida, né? Porque ao pensar a faculdade, né, ele está pensando nessa perspectiva de aplicação prática, né? Nele, a razão, mas o fato de ser inferior, por um lado é ruim, mas por outro é bom, porque aí você tem mais liberdade. O governo não está ali olhando, ele vai olhar para as superiores. A inferior ele deixa quieta lá embaixo. Nele, a razão permanece livre e independente das ordens do governo, mas permanece ineficaz e deve contentar-se em não ter influência no curso dos assuntos do Estado. Talvez aqui também eles estejam, né, um pouco cauteloso com as questões políticas da época, né? Então falando, olha, a filosofia vai ficar quietinha. Né? Também sendo louco, a filosofia fica de boa. Né? Aquilo que é prerrogativa inalienável da razão do ponto de vista objetivo confere a ela o último lugar na avaliação convencional. A faculdade de filosofia se situa como tal completamente fora do círculo da ordem e da obediência. E reside na natureza do ser humano, aí ele cita o Kant, que quem pode mandar, embora seja um humilde servo de outrem, imagina-se superior a outro que é sem dúvida livre, mas a ninguém tem de dar ordens. Né? Então é como se ele estivesse realmente fazendo aqui um jogo. Né? Ele está dizendo, olha, ficam lá os superiores, se achando superiores, e a gente fica aqui fazendo o nosso trabalho, sem prestar contas a ninguém. No fundo, o que a gente está fazendo é muito mais importante do que o que eles estão fazendo. Né? E assim a gente vive até hoje, né? Achando que a gente é mais importante do que eles, só que eles é que ganham dinheiro, que têm aplicação, que recebem milhões das agências de fomento, né? E por aí vai. Enfim. Então, o interessante desses textos todos, né, é isso, né? Ver como Kant começa, né, ele se lança assim, para pensar as questões mais práticas da época, e de maneira muito atual, né? Inclusive atualizável depois. Bom, aí só para terminar, né, que acho que vai ser o tempo certo, é interessante
só a respeito da morte do Kant, né? No contexto da leitura que o Cassirer vem fazendo desde o começo, na página 3... 379, que é 398 para 399, final da 398, começo da 399 na paginação aí do PDF. Então, na manhã de 12 de fevereiro de 1804, Kant morreu. O seu funeral acabou por ser uma grande celebração pública, na qual toda a cidade e a população de todos os distritos participaram. Seu corpo foi primeiramente velado em sua casa e uma grande multidão de pessoas, das condições mais elevadas e mais baixas, se aglomerou para vê-lo. Aí ele está citando um dos biógrafos mais antigos, o Wazianski. Todos se apressaram para aproveitar a última oportunidade. A peregrinação para vê-lo se estendeu por muitos dias e durava o dia todo. Muitos voltaram 2 ou 3 vezes e em muitos dias o público não satisfazia completamente a sua curiosidade em vê-lo. Aí para de citar o Wazianski. O funeral foi organizado pela universidade e pelos estudantes que não queriam perder a oportunidade de prestar uma homenagem especial a Kant. Sob o toque de todos os sinos de Königsberg, o corpo de Kant foi levado de sua casa pela juventude acadêmica, de onde a procissão incalculável, acompanhada por milhares, foi para a catedral e a igreja da universidade. Aqui ele foi enterrado no chamado Cofre dos Professores, o local de sepultamento da universidade. Mais tarde, um salão separado, o Stoa Kantiano, que tem até hoje, foi construído nesse local. E aí depois ele vai fazer um certo contraste, dizendo que, apesar disso, né, da popularidade que o Kant tinha adquirido, a filosofia dele já não estava tão em alta como tinha estado, porque já estavam surgindo ali alguns outros, né, importante, né, quer dizer, no final do século XVIII já estão surgindo Fichte, Hegel, né, e aí os 3 vão dominar a cena, né, o Fichte, o Schelling e o Hegel, principalmente o Hegel. Mas o Fichte, acho que, né, um pouco antes, a doutrina da ciência de 1794, né, então o Fichte já estava despontando. Mas, enfim, né, então essa ideia, né, do Kant como um herói, né, abre o livro e fecha o livro, né, o Cassirer faz essa reconstrução, né, ele está, enfim, como eu sempre disse, né, abrindo, né, aqui seria um livro de caráter introdutório às obras completas, né, então tem esse caráter mesmo, né, de louvação, né, o Kant. Mas aí vamos nas próximas aulas a gente vai ver, vai tentar entender o neocantismo, né? Então na próxima aula eu vou me basear naquele texto do Paul Guyer que eu traduzi, está lá na pasta. Tem em inglês o Cambridge Companion to German Idealism, que é de onde eu tirei, e tem na minha tradução. A ideia é pensar, eu usei esse texto no curso do século XIX, numa aula em que eu passei do Kant para o Hegel, tentando mostrar o que está em jogo na crítica do Hegel ao Kant, né? Lá a gente estava inclusive pensando o Hegel e o Goethe, né? Porque o Leute mostra os dois se contrapondo ao Kant, né? Com a ideia de absoluto, né? Então buscar um fundamento último e único para sujeito e objeto, e portanto superar o dualismo. A partir daí, e até hoje, né, e isso é muito forte no Nietzsche e no Heidegger, por exemplo, né, a grande obsessão da filosofia vai ser superar o dualismo do sujeito-objeto. Né? Vocês devem estar fartos de ouvir isso. Isso é superar a subjetividade moderna, enfim. Isso vai ser um grande mantra, né, da filosofia contemporânea. Começa ali, né, começa com a crítica do Hegel ao Kant. Então a ideia é um pouco isso, só que o artigo do Paul Guyer, né, por isso também eu pensei nele para essa disciplina ainda mais, ele fala sobre o Hegel, mas defende o Kant das críticas do Hegel, né? Por isso que eu achei, porque aí dá para a gente pensar, a crítica ia, vamos dizer, não é bem uma metacrítica, mas ele defende, né, por que o dualismo seria tão importante. Então, um pouco isso, mas a ideia é fazer uma visão geral, porque o que acontece no século XIX? O Hegel vai se tornar a grande figura da filosofia alemã, né? E ele domina a primeira metade do século XIX, vai influenciar todo mundo. Marx é um grande exemplo, Kierkegaard é outro, né? E vários outros, né? Só que a filosofia do Hegel, com a sua pretensão sistemática, né, ela começa a, de certo modo, fracassar.
um hegeliano, se estivesse aqui, ele deve devorar, né? Mas isso é o que justifica, que faz com que o neocantismo surja, como uma das reações ao domínio do Hegel, né? Porque eles vão falar, olha, assim não dá, temos que voltar ao Kant. Então o lema do neocantismo é zurück nach Kant, de volta a Kant, retorno a Kant, né? Por quê? Né? Então, para entender isso, a gente tem que entender um pouquinho, né, do que estava em jogo. Né? Então, na próxima aula eu vou falar sobre isso, do Hegel, né, e a crítica do Hegel ao Kant e o que vai estar em jogo. Para daí entender o neocantismo, né, primeiro falando sobre o Cassirer, no texto de 1912, falando sobre o Cohen, que foi o fundador da Escola de Marburg, e como eles pretendiam revitalizar, né, renovar a filosofia kantiana. E aí depois o Rafael vai nos dar uma aula sobre a filosofia do Cassirer, ou seja, o que o Cassirer escreve depois daqui, né? Depois da sua fase, digamos, estritamente kantiana, entre aspas, né? Ou seja, ele vai desenvolver a filosofia das formas simbólicas, que é um livro de 1922. Tá? E é um modo interessante de ver uma das várias possibilidades que aconteceram no século XX de renovação, atualização da filosofia kantiana, né? Na época mais focada no conhecimento. Depois da Segunda Guerra vai ter um foco muito grande na moral e na política e no direito internacional. Mas enfim, então retomamos quarta. Tá?